Isaías capítulo 55. Glória ao Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 55, versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Diz assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Versículo de número 10. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo agir maravilhoso do Senhor já no período do louvor. Pedimos que o Teu Espírito também continue a operar em nós por meio da pregação da Tua Santa Palavra, abrindo a compreensão de todos nós e também preparando o nosso coração para recebê-la. Onde, Senhor, houver uma dificuldade, onde houver uma resistência, que o poder do Senhor possa chegar como uma luz que chega no lugar onde é trevas, e as trevas têm que sair, e esta noite possa ser noite de salvação, possa ser noite de libertação, possa ser noite de cura, tudo seja para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos amados, a mensagem do Senhor para nós nesta noite tem como tema a sede da alma. Olha como que Deus é maravilhoso. Eu, orando durante o dia, o Senhor me deu a direção da palavra, eu preparei a mensagem em casa. Não falei com a Lenilza que eu ia pregar, mas ela separou o louvor. O que nós cantamos no louvor? Deus, somente Tu pode a nossa alma saciar, né? Mostrando que o Senhor é aquele que é a água viva e descedenta a sede da alma. O irmão José chegou, falou da água ali, irmão José. É exatamente isso. Como que a água faz falta para a nossa vida, para o nosso corpo físico. Só que o ser humano não é composto apenas de corpo físico. O ser humano também tem uma alma, e essa alma do ser humano é uma alma eterna, e o que sacia a alma do homem é justamente ou somente aquilo que vem do alto, que vem da eternidade. É por isso que no louvor nós cantamos: Jesus, somente Tu, porque Ele veio da eternidade, portanto só Ele pode resolver o nosso problema e saciar a sede da nossa alma. Então hoje nós vamos estar falando sobre a sede da alma. Nós vemos de início no versículo aqui um convite para a satisfação da alma. E esse convite nós vemos que é um convite feito para que aqueles que têm necessidade venham até o Senhor
e, na verdade, adquiram ou se satisfaçam na presença do Senhor, sem custo algum para o necessitado. Que coisa gloriosa! A palavra de Deus convida o homem necessitado a vir até o Senhor para satisfazer os desejos da sua alma, mas sem nenhum custo para o necessitado, porque na verdade o grande preço para o resgate do homem foi pago naquela cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Nós lemos aqui um versículo no início do nosso culto, onde Pedro estava falando que nós não fomos comprados com ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus, ou seja, um alto preço foi pago para que nós hoje, em Cristo Jesus, pudéssemos achegar e satisfazer a nossa alma. O convite é para que venham e tomem vinho, ou seja, o vinho aqui na palavra de Deus é uma figura daquilo que traz alegria para a alma. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, o vinho é uma representação do agir do Espírito que traz alegria para a alma do homem. Portanto, o convite é para que o ser humano venha e receba alegria, venha e receba prazer. E a pergunta que nós fazemos de imediato é: onde você tem buscado satisfazer os prazeres, os desejos da sua alma? Onde você tem buscado alegria? Ora, a verdadeira fonte da alegria, ou a verdadeira fonte do prazer, está em Cristo Jesus, ou seja, está na palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 1 que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer em quê? Na lei do Senhor. Ora, o homem cristão de fato, que nasceu de novo, que encontrou em Cristo a verdadeira fonte da paz e da alegria, não tem nenhum outro lugar a buscar a satisfação da sua alma a não ser em Cristo Jesus. O convite ainda diz: venha para beba o vinho ou leite, é tudo de graça. É assim que está na palavra de Deus. O leite fala do alimento que traz sustentação. O leite fortalece os ossos. O leite é o que traz estrutura. A palavra de Deus alimenta o homem e traz estrutura para a vida espiritual do ser humano. Então o Senhor nos convida a nos fortalecer nele. Venha, é Deus que está convidando. Esse é um convite que quem está fazendo é o próprio Deus. Ele está convidando: venha. Não seja tímido, não seja tímido em decidir a sua vida, não seja tímido em receber e aceitar esse convite, não seja tímido em se achegar diante de Deus e se entregar por completo a Ele. Porque gastar o seu dinheiro com as coisas que não promovem a verdadeira satisfação? É isso que o texto bíblico está dizendo. Quantas pessoas estão gastando o seu dinheiro, o suor do seu rosto, o seu tempo, com as coisas que não podem satisfazer a sua alma? Muitas são as pessoas que procuram satisfazer as suas necessidades por meio dos jogos, por meio das bebidas embriagantes,
por meio das drogas, por meio das farras. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem, uma entrevista com um homem que ele foi indenizado por causa daquele acidente com a Samarco, e ele recebeu como indenização 30 mil reais. Tem? 400 mil. É um negócio bem alto aí. 300 mil, um negócio assim. E na entrevista estava dizendo que ele acabou com dinheiro num espaço de um mês e pouco. E a pergunta foi: como que você gastou tanto dinheiro assim? Viajando, fazendo festa, farreando. O ser humano gasta o seu tempo, o seu suor, o dinheiro com as coisas que não trazem verdadeira satisfação. Mas esse convite que o Senhor faz é um convite diferente. É o convite que, se um homem aceitar tal convite, ele vai experimentar um verdadeiro encontro com Deus, uma verdadeira satisfação da alma. Porque só em Cristo isso é possível. E a palavra de Deus diz que é de graça. Glória a Deus. Um convite para experimentar toda a satisfação de graça. Os gananciosos, os avarentos, eles não podem pregar assim. Eles não podem pregar assim porque eles precisam satisfazer os seus próprios desejos. Eles precisam levar vantagem de alguma forma. Portanto, eles não têm liberdade para subir num púlpito e pregar essa palavra, dizer: venha e receba de graça. Não, a ganância não permite. A ganância não permite. Mas Pedro já falava deles. O apóstolo Pedro já falou sobre eles na sua segunda carta, no capítulo 2, o versículo de número 3. Diz assim: em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Veja bem que Pedro está falando de falsos mestres, falsos pregadores gananciosos, que inventariam as coisas, mentiras, com propósito de exploração da fé. Pedro continua dizendo, agora no versículo de número 10, tais indivíduos são orgulhosos, arrogantes, e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais, para demonstrar que tem poder, para demonstrar que a autoridade está com eles. Fazem espetáculo, zombando os seres espirituais, para mostrar por meio de tais ações, atrair para eles tais pessoas necessitadas, para que possam arrancar o pouco que os necessitados têm muitas das vezes. E a palavra do Senhor diz que esses que andam por esses caminhos e praticam tais coisas, que são orgulhosos, esses prometem, segundo a palavra de Deus, liberdade, quando eles próprios
são escravos da corrupção. Promete liberdade, convida as pessoas para que sejam libertas, quando eles próprios são escravos da corrupção. Mas a palavra de Deus aqui que nós lemos em Isaías 55, no versículo 3, diz assim: venham a mim com os ouvidos bem abertos. É o convite do Senhor. Não é alguém que está interessado no seu dinheiro, não é alguém que está interessado em explorar a sua vida. Pelo contrário, Ele promete te abençoar de graça, Ele promete te perdoar de graça, Ele promete te libertar de graça, Ele promete salvar a sua vida de graça. E o alto preço Ele pagou, é de graça para você, foi de graça para mim, mas custou um alto preço do próprio Senhor, o seu sacrifício, o seu sangue. E portanto, o convite é: ouçam-me e vocês comerão o que é bom. Vocês comerão o que é bom. Mas o que é bom para a alma? O que é bom para a alma senão a sã doutrina contida na palavra de Deus? É isso que a alma precisa, da sã doutrina. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo falou de um tempo e ele já chegou. Paulo falou de um tempo em que muitas pessoas não iriam querer ouvir a verdade. Muitas pessoas não queriam, chegaria um tempo que muitas pessoas não queriam ouvir a sã doutrina. Era como se tivesse comichão nos ouvidos. A verdade iria incomodá-los de tal maneira que eles iriam fechar os ouvidos. Estamos vivendo exatamente esses dias. Quantas pessoas tapam os ouvidos porque não querem ouvir que eles estão no caminho errado, não querem ouvir que eles estão no pecado, não querem ouvir que eles estão sendo enganados por líderes gananciosos, avarentos, por heresias que estão levando a muitos para o caminho da perdição. Ora, mas muitos não querem que falem a verdade. Às vezes cresceram em uma determinada religião, receberam como herança dos seus pais, mas nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando daquele que pode, só Ele, salvar o homem, Cristo Jesus. Ele é o único, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Ele deixou como ensino na palavra de Deus é suficiente para cuidar da nossa alma, para alimentar a nossa vida, para nos fortalecer no momento das adversidades, para nos fazer vencer muitas vezes as batalhas espirituais que nós enfrentamos, ou que nós teremos que enfrentar em algum momento. Mas aquele que está fortalecido em Cristo Jesus e na sã doutrina, na palavra de Deus, ele está forte o suficiente para enfrentar as batalhas. Mas Paulo diz que chegaria esse tempo em que as pessoas não queriam ouvir a verdade, iriam preferir procurar mestres, doutores que falassem não a verdade bíblica, mas aquilo que as pessoas querem ouvir. E muitos estão correndo atrás desses. Não importa se está na Bíblia, aliás, muitos não querem nem ler a Bíblia. Muitos estão indo atrás daqueles que têm uma profecia, uma revelação, alguma coisa para dizer a respeito da vida de alguém. Mas saibam, enganoso é o coração do homem. E muitas pessoas têm sido enganadas e estão enganando também aos outros.
Portanto, se nós queremos de fato que a nossa alma seja alimentada e fortalecida em Deus, precisamos correr para a sã doutrina, para a palavra do Senhor, ouvir a palavra com os ouvidos bem abertos, escutar. A Bíblia diz assim: escutem com os ouvidos bem abertos e vocês encontrarão vida. Aqueles que escutam a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus é deixar com que essa palavra entre no seu coração, atinja a sua alma. Aqueles que assim procedem, recebem o poder de Deus na sua vida espiritual, encontra a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida que vem do alto. O que nós temos aqui nessa vida é uma vida que passa muito rápido e nós nos preocupamos com ela. Vamos aos médicos de vez em quando, fazemos os check-ups, tomamos medicamentos, enfrentamos os nossos medos, se necessário passar por uma cirurgia, desde que de alguma forma nós sejamos sarados. Mas mesmo que a nossa vida física seja bem cuidada aqui, e deve ser, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a nossa vida aqui passa muito rápido. O que são 70 anos para quem vai lá? 80, 90 para quem pela graça de Deus chega? O que são isso? A Bíblia diz que a vida do homem é como um conto ligeiro. Um conto ligeiro. Um conto ligeiro começa assim: era uma vez, e lá se foi a história. Passou. A história de muitos já ficou no passado. Já se foi. Que sentido tem a vida do homem se a nossa história acabasse aqui? Se a nossa história findasse aqui? Eu vim conversando com a minha esposa a caminho, falando sobre isso. A nossa vida passa tão rápido. Ela vem lembrando de uma irmã em Cristo que teve uma vida tão sofrida, casou e ficou tão pouco tempo casado, depois foi acometida de câncer, foi tão cedo embora. Louvado seja o Senhor, porque para ela a vida fez sentido, porque ela foi salva em Cristo Jesus. Se a vida fosse apenas isso, esse pouco tempo que vivemos aqui, que sentido faria isso, irmãos? Que sentido faria? Mas cada um de nós temos uma promessa de viver além dessa vida, ou bem com Deus eternamente, salvo em Cristo Jesus, com a nossa alma curada, ou longe de Deus eternamente. A escolha está diante do homem. A palavra de Deus é assim: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Porque o homem muitas das vezes escolhe o caminho da morte. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece até ser caminhos bons, mas que no final deles são caminhos de morte. Quantas pessoas entraram por caminhos que aparentemente eram bons, mas que levou essa pessoa à destruição? Quer no campo do vício, das drogas, mas quer no campo da fé também. Às vezes entraram por um caminho de uma heresia, e quando se deu, já estava lá, longe de Deus. Alguns até mesmo viraram ateus, negaram a fé, negaram o Senhor. E o que esperar para a vida daqueles que negam o Senhor que um dia os resgatou? A palavra de Deus diz que esses novamente crucificam o Filho de Deus, e portanto não há como salvá-los. Hoje, se você está ouvindo essa palavra e esse convite, é porque Deus te ama, é porque o Senhor ama cada um de nós,
é porque o Senhor conhece que só há um que pode saciar a sede da nossa alma, e esse é o Senhor Jesus. A palavra de Deus no Salmo 42 diz que a alma do homem tem sede de Deus, ou seja, do Deus vivo. Aleluia! Nós louvamos ao Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, que fala conosco, que nos orienta nos nossos passos. Meus amados, estou encerrando aqui. Eu gostaria de fazer uma observação a respeito da sede. Aquele que tem sede, ele é capaz de aceitar qualquer coisa, dependendo do grau da sua sede. Se alguém está morrendo de sede e encontra uma água barrenta, vocês acham que essa pessoa vai pensar na condição daquela água? Não, ele vai alimentar, ele vai pegar aquela água, vai tomar aquela água, porque ele está morrendo de sede. Não importa se está suja de água, de barro, se está contaminada. Mas o que uma água contaminada pode fazer para alguém que está morrendo? Senão apenas prolongar um pouco mais o dia da sua morte, até que a contaminação daquela água contamine seu corpo, produza uma enfermidade que levará à morte brevemente. Mas o homem sedento, ele não rejeita. É por isso que muitas pessoas entram por caminhos onde a água está contaminada, porque a sede é tanta, a sede da alma é tanta que em qualquer lugar que vai e que promete alguma coisa para aliviar aquela dor, aquela ansiedade, aquela sede que está dentro, ele está aceitando, não importa a fonte. Mesmo que tenha água, e mesmo que a água esteja contaminada, mas a água contaminada é um perigo. Lugares aonde a heresia entra é apenas um meio de prolongar um pouco mais a morte daquele que entrou pelo caminho da heresia. A menos que o homem se arrependa e se volte para Cristo, ou encontre em Cristo Jesus a verdadeira fonte de água limpa, pura, santa, que é a palavra de Deus, a sã doutrina, a menos que o homem pare de ir atrás desses falsos mestres para ouvir o que eles querem ouvir e volte para Deus e para aquele que está pregando a palavra de Deus com sã doutrina, a sua alma encontrará morte. Volte-se hoje para Deus, procure um pregador que pregue a palavra de Deus compromissado com a verdade. Pare de procurar esses pregadores que estão massageando o seu ego, que não falam do seu pecado, que não tocam na sua ferida. Eu preciso, você precisa, meu irmão, todos nós precisamos da palavra de Deus confrontando o nosso pecado todo dia, para que nós possamos nos arrepender, que nós possamos avaliar a nossa conduta, possamos provar a nossa fé, se de fato Cristo habita em nós. A menos que a verdade da palavra seja pregada, o homem muitas vezes passa a sua vida inteira sendo enganado, achando que está salvo, e poderá um dia ter uma triste surpresa de que entrou por um caminho, e um caminho de morte, um caminho de engano. A água, quando você mistura, ela pode virar outras coisas. A água, ela tem a sua composição química. Se você altera aquela composição química, ela vira outra coisa, mas ela deixa de ser água. Qualquer alteração deixa de ser água. Quando se quer alterar a palavra de Deus, que é fonte viva, que é sã doutrina, para ajustar a nossa vida, as nossas mazelas, para ajustar a palavra aquilo que nós gostaríamos que ela dissesse, nós cometemos um erro gravíssimo e colocamos em risco a nossa própria salvação. Portanto, olhemos para a palavra de Deus como fonte viva,
de água pura, porque ela revela aquele que salva o homem, Cristo Jesus. É por isso que aqui nós não anunciamos nenhum outro nome, só Jesus. Sabe por quê? Porque somente aquele que veio do alto e voltou para o alto é aquele que pode entrar em nós, saciar a sede da nossa alma, transformar a nossa vida e nos levar para o alto, para junto de Deus. Jesus veio para isso. Ele veio para resgatar o homem e levar o homem para o Pai. Portanto, fora dele é engano. Não importa o caminho que está te apresentando. Fora de Cristo Jesus é apenas um atalho falso, que se você entrar por ele, você terá uma triste surpresa no final da sua vida. Mas hoje Jesus está nos convidando, aleluia, estamos na presença desse Deus que cuida de nós, que tem saciado a sede da nossa alma. Como é bom ouvir o Senhor, como é bom cantar louvores para Ele. Hoje eu estava lá em casa, comentei com minha esposa, e eu orando ao Senhor, colocando uma necessidade diante do Senhor. E naquele momento que eu estava orando, colocando aquela necessidade diante do Senhor, naquele momento o Senhor trouxe à minha memória um versículo da palavra de Deus. E o versículo é assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. E eu entendi perfeitamente o que Deus estava falando, respondendo a minha oração naquele momento, aquilo que eu estava colocando diante do Senhor. Já descansou a minha alma, já está descansado um Deus que ouve as orações, que responde, e que no tempo certo estarei colhendo o fruto do trabalho, daquilo que tem sido realizado. É exatamente o trabalho espiritual, aquilo que eu tenho feito, foi exatamente isso que eu coloquei diante do Senhor, e o Senhor prometeu: lança o pão, depois de muitos dias você o encontrará. Louvado seja o nome do Senhor por esse Deus que cuida de cada um de nós. Vamos então cantar mais um louvor ao nosso Deus.